começar por cumprimentar a senhora e os senhores juízes, agradecer a exposição que aqui nos fizeram e, sobretudo, o vasto conteúdo dos pareceres que já recebemos, quer por via do parecer do Conselho Superior da Magistratura, quer por via da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, quer por via do parecer que tiveram a gentileza de nos enviar diretamente para os grupos parlamentares. E permitam, aliás, um cumprimento especial ao Dr. Nuno Lemos Jorge, que foi meu companheiro de ruta ainda em tempos de faculdade e que revejo com muito gosto. Eu tinha algumas questões a colocar, algumas relativamente a matérias que aqui abordaram e outras nem tanto. E gostava de colocar uma primeira questão, que é de saber se essa coerência que entendem que deveria existir nestas alterações que estão agora a ser discutidas ao Código de Processo Civil e aquilo que é o património da aplicação do regime processual civil experimental, se essa coerência se basta com as questões que aqui referiram ou se, para além destas, outras há que devemos considerar, nomeadamente algumas das que estão referidas noutros pareceres e cuja relação com o regime processual civil experimental seja mais ou menos óbvia em função da circunstância concreta. Uma segunda questão tem que ver com dados estatísticos. Como fizeram aqui esta referência relativamente à duração média das ações com ou sem aplicação do regime processual civil experimental, eu gostava de saber se têm ou não dados sobre o volume de recursos referentes às ações. Isto porquê? Porque o volume de recursos é um indicador, pelo menos, pelo menos um indicador da conformação das partes com as decisões que são proferidas e esse é decididamente um indicador importante a ter em conta na qualidade da justiça e das decisões proferidas pelos tribunais, e portanto gostava sobretudo de saber se tem essa informação, ou pelo menos se tem alguma ideia, mesmo que sem elementos estatísticos, daquilo que é a conformação das partes com as decisões proferidas nesse âmbito. E, sobretudo, porque eu não vou alongar muito na reflexão que certamente justificava um aprofundamento, mas uma reflexão que em torno dessa questão se suscita relativamente a uma contradição com a qual estamos confrontados, e julgo eu que mais vale aceitarmos que é uma contradição insanável, ainda que a possamos mitigar ao máximo, possamos e devamos mitigar ao máximo, que é a contradição entre e que, aliás, nós fizemos notar na discussão na generalidade da proposta de lei, e que é a contradição entre dizer-se que o reforço dos poderes do juiz na direção do processo nunca fará perigar aquilo que é a defesa dos direitos das partes, e que às partes sempre será possível recorrer das decisões dos juízes, obviamente com as limitações que aliás já foram referidas, nomeadamente aquelas que resultam do artigo 630, mas a contradição entre a atribuição ao juiz de maiores poderes da direção do processo com a compensação pela possibilidade de recurso pelas partes, que pode, afinal de contas, traduzir-se numa duração dos processos que, ainda que em fases diferentes possa ser encurtada, afinal poderá acabar por vir a ser a mesma. E nós numa forma muito abreviada na reflexão que julgamos que esta matéria deve merecer, conformamos com isto. É uma contradição que será sempre insanável. A contradição entre um processo que deve estar na completa disposição das partes, em que as partes inclusivamente podem ter à sua disposição aquilo que é o destino ou o sucesso do processo, o seu andamento, e uma outra solução que garanta ao juiz maiores poderes para garantir que os meios públicos que são colocados à disposição das partes para dirimir um diferendo não são inesgotáveis e, portanto, tem que ter uma utilização racional. Essa contradição é uma contradição insanável. Poderemos trabalhar para que ela possa ser diminuída ao máximo e, portanto, eu julgo que, aliás, a reflexão que aqui nos deixaram relativamente a essa matéria, nomeadamente em relação à questão da inadiabilidade da audiência e à possibilidade de suspensão, são contributos muito importantes que, pelo menos da parte do PCP, merecerão muita atenção na ponderação destas e de outras normas em relação às quais julgamos que essa reflexão pode ser útil. Queria colocar uma questão concreta que tem que ver com a exigência, porque foi feita essa referência
na exposição que fizeram, a referência à necessidade do acordo conjunto das partes para a suspensão. Gostávamos de saber se em concreto entendem que essa solução deve ser adotada com uma conformação diferente daquela que está prevista na proposta de lei, ou não, e se deve ou não, e se a perspectiva da limitação aos 3 meses da suspensão da instância é ou não adequada em função destas diferentes limitações que podem ser introduzidas, nomeadamente a exigência do acordo conjunto das partes. 2 outras questões muito concretas. Uma sobre os procedimentos cautelares e a possibilidade de inversão do contencioso. Qual é o juízo que merece esta possibilidade que é apresentada pela proposta de lei, sobretudo em tempos em que, por força das circunstâncias sociais e económicas que vivemos, muitas vezes os procedimentos cautelares assumem uma importância, uma relevância na vida pessoal dos cidadãos, que é acrescida relativamente a outras circunstâncias. E em relação à ação executiva, eu gostava de sublinhar o seguinte: as preocupações relativamente à extinção ao fim de 3 meses, nós sublinhávamos também na discussão da nacionalidade, sobretudo porque julgamos que esta possibilidade, desta consequência de extinção da ação ao fim de 3 meses pode não ser... Pode não resolver o problema de fundo. Resolverá um problema estatístico, certamente, mas não resolve o problema de fundo, que é a necessidade de satisfação do crédito que existe. E por isso julgamos que deveriam ser consideradas medidas, de facto, a montante da ação executiva, que permitissem que, quando esses meios são mobilizados, de facto fossem mobilizados de forma eficaz. Temos aqui uma grande dificuldade que tem a ver com a necessidade de intervenção judicial para a obtenção, nomeadamente, de determinadas informações relativamente ao património dos devedores, porque julgamos que há aqui preocupações que têm que ser tidas em conta relativamente à proteção, nomeadamente, de direitos fundamentais dos cidadãos, que necessariamente exigirão sempre uma intervenção judicial. Mas estamos completamente de acordo com essa análise que aqui nos traz a Sra. Juíza relativamente à necessidade de haver medidas a montante que permitam, nomeadamente na identificação do património dos devedores, garantir que a ação executiva é mobilizada apenas e só quando ela pode ter já uma eficácia acrescida, nomeadamente quando já há património identificado. Gostávamos de colocar a questão se tem alguma perspectiva de como essas medidas a montante podem ser consideradas, sobretudo fazendo aqui relevar essas preocupações que julgamos devem ser tidas em conta relativamente à proteção dos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente em relação à reserva e à intimidade da vida privada e ao acesso a essa informação, que sempre é informação sujeita a especial proteção. E perguntar também se no seu entender, manter o mecanismo da suspensão em vez de determinar a extinção da ação, se seria a solução para esses problemas que colocou, nomeadamente relativamente à extinção da penhora já anteriormente decretada.